Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Dan e vamos hoje para um vídeo até que enfim, desde que esse canal começou, né, já temos aí o que, uns 10 vídeos, um pouco mais. Cara, a gente não vinha falando com tanta tranquilidade, né, o Cruzeiro não vinha dando tanta tranquilidade para o torcedor, mas dessa vez um respiramos. Cruzeiro com 3 vitórias consecutivas depois de 10 meses sem vencer. O Cruzeiro conseguindo 3 vitórias consecutivas e tudo isso muito importante aí para a instituição seguir. A última vez que eu gravei um vídeo, Marlon e Dudu ainda eram jogadores do Cruzeiro. Brincadeiras à parte, bom, vamos lá, né, trazer o aspecto principal desse vídeo. Não vou fazer aquela tabelinha que eu costumo fazer da última partida contra o Flamengo, mas estou aqui com a tela do SofaScore para trazer um pouco mais do que tem sido essa mudança do Cruzeiro, principalmente no aspecto comportamental dos jogadores, e eu queria começar por isso, né? Como é bom ver o time do Cruzeiro se comportando bem dentro de campo, você vê os jogadores querendo o jogo, por mais que haja limitação técnica, limitação física de alguns atletas, mas os jogadores querendo, jogando de forma inteligente, sem prender a bola, fazendo o que é necessário para o time vencer, ou pelo menos para que o time saia com um resultado justo dentro daquilo que foi entregue dentro de campo. A gente viu isso no último jogo contra o Vila Nova, que o Cruzeiro dominou, sofreu em alguns casos e contou com boas defesas do Cássio, como foi nesse jogo contra o Flamengo, mas venceu. E como foi contra o Vasco também, um jogo em que o Cruzeiro viajou para jogar, né, mesmo sendo mandante, jogou em Uberlândia, e aí os jogadores mesmo desgastados por conta de viagem, entregaram muito fisicamente, souberam sofrer e passaram aquele jogo sem sofrer gols, assim como foi contra o Vila Nova. O Cruzeiro vai diminuindo a média de gols sofridos, isso é muito importante, a defesa vai ganhando confiança. Ainda tem um problema de consistência, né? Eu acho que o Cruzeiro ainda corre para trás de uma forma meio bagunçada, vamos falar assim, meio bagunçada, mas isso tem sido ajustado aos poucos, a trinca de meio de campo se encaixando, né? Na verdade é um quarteto, né? Se a gente pensar no Matheus Pereira como um meia, e ele tem sido mais um meia ali do que um atacante, acima de tudo, tem auxiliado muito na marcação, na pressão, e isso tem sido muito importante para esse perfil do Jardim, que ele quer entregar no Cruzeiro. Jardim que vem controlando desde cima, ele já assumiu funções administrativas no Cruzeiro, isso é uma informação. Ele vem controlando a parte técnica, a parte física, a parte psicológica dos atletas, e também vai estar diretamente envolvido nas manutenções do meio da temporada. Alguns jogadores devem deixar o clube, outros devem chegar, mas isso é papo para daqui um mês. Do Leonardo Jardim está trabalhando nessa lista, a lista vai ser entregue aí à diretoria para que a diretoria consiga trabalhar dentro do orçamento que também vai estar disponível aí nessa metade do ano. E o bom, cara, é que esse time já é sólido. Você já vê uma mudança até no Leonardo Jardim, ele não precisa mais ficar dando aquelas entrevistas falando, é o que tem. E agora ele já começa a falar de uma forma muito mais positiva sobre os atletas, e falou inclusive nessa última coletiva do Flamengo a importância de se ensinar para os atletas o que eles precisam fazer dentro do campo, né? Passar de fato a parte técnica, né? O jogador ele tem atributos, mas ele precisa ser lapidado. Mesmo um jogador mais velho, igual foi o caso do Vidalba que ele citou, o jogador chega para o Cruzeiro, tem algumas qualidades, mas ele precisa ser lapidado dentro daquele esquema que você vai utilizar no clube. E o Leonardo Jardim fez isso muito bem no Cruzeiro, conseguiu recuperar o jogador, e agora vai sendo titular aí na vaga que era do Jonathan Jesus, que fez jogos ruins, e o Vidalba aproveitando muito todas essas oportunidades. É um jogador muito aguerrido, tem um tempo de bola muito bom, e tomara que agarre essa oportunidade como vem agarrando e siga como titular do Cruzeiro. O Cruzeiro que estabeleceu também essa formação, como a gente pode ver aqui, ó, 4-2-3-1,
que é basicamente o Caio Jorge isolado aqui na frente, o Matheus Pereira como esse segundo atacante se aproximando, e o Wanderson e o Christian jogando pelas pontas, mas recuando muito e fazendo funções importantíssimas no que diz respeito à marcação. Marcação é muito importante e os dois vêm fazendo isso muito bem. O Wanderson correndo bastante, tem sido substituído com frequência porque cansa. E por falar em substituição, o Leonardo Jardim muito inteligentemente, a gente pode ver, ó, substituições, ó, 88 minutos, 43 do segundo tempo e já nos acréscimos. Fez só 3 substituições, não queimou todas porque não viu necessidade. Eu assino embaixo. Estava assistindo o jogo e concordo demais com o Leonardo Jardim. O time estava muito bem, massacrou o Flamengo no segundo tempo, mereceu demais essa vitória e a gente espera que siga com esse comportamento daqui para frente, porque caso consiga manter esse ritmo, vai ser muito feliz e vai fazer muito bem para todo mundo. E fala também sobre essas saídas, cara, que necessário, né? O Marlon foi o primeiro, a gente já sabia de muito tempo que o Marlon não estava feliz, era indiretinha pra cá, indiretinha pra lá, agora tá lá no Grêmio, tá jogando, tá feliz, enfim. Que ótimo que saiu, o time melhorou, o Kaique agora ganhou uma sequência maior e vai aproveitando cada oportunidade. Muito bom pro Kaique, e óbvio, pro clube também. O Kaique é um jogador que tem muito para evoluir, mas vem fazendo esse papel muito bem nesse jogo contra o Flamengo. Foi muito importante para ele minimizar os danos que o Wesley poderia ter causado por ali. O Wesley, que é um jogador também muito qualificado, tem mercado lá fora, está sendo cogitado, e o Kaique mostrando muito potencial. E o Fagner também, cara, o que dizer, uma surpresa muito grata. O William deu entrevista na última partida falando sobre isso, né, falando que é uma disputa natural, que ele está bem, que vai ficar à disposição quando o professor precisar, mas o Fagner se mostrando realmente o dono dessa posição. Eu não achava que ele tinha nada para entregar para o Cruzeiro. Claro, seria um reserva, poderia ser um reserva bom, mas eu não cravava nunca que o Fagner iria chegar e ser titular do Cruzeiro, que ia arrumar a casa na lateral direita. Muita experiência, marca muito bem, defende muito bem e ataca muito bem, tem bons cruzamentos, provoca muitos lances de perigo e é um jogador experiente. É outro também que enfrentou o Alexandro, provavelmente um dos melhores laterais esquerdos aí do país, hoje no futebol brasileiro, e o Alexandro basicamente ficou sumido no jogo, fez uma boa partida e tal, mas no geral ficou sumido dentro do jogo. E no geral o time do Cruzeiro também foi muito bem nesse jogo contra o Flamengo, e a gente vai vendo cada vez mais reflexos, o Leonardo Jardim firmando esse time como titular, o Cássio voltando também a ter confiança é muito importante, e os jogadores que estão saindo do banco atuando muito bem. O Eduardo sofrendo pênalti, o Bolassi fazendo a jogada pela esquerda para fazer o cruzamento que resultou no pênalti sofrido pelo Eduardo, e o Gabriel Barbosa, o Gabigol, cravando para conseguir essa vitória importantíssima. Então acho que isso representa muito. Sobre o Dudu não vale nem a pena falar, é muita ingratidão por um clube que abraçou ele no momento em que ele vinha de uma crise no Palmeiras, deu um salário altíssimo para ele e o cara simplesmente desperdiçou tudo depois de 4 meses. Que seja feliz aí aonde quer que ele vá, não desejo mal para ninguém, também não vai ser diferente para o Dudu. Fico muito feliz aí que o clube está se saindo bem sem ele e espero que continue. Cara, Cruzeiro muito bem na partida. Essa estatística aqui do Matheus Pereira eu queria destacar: 30 passes corretos de 33, 91%, não tem dado assistências, não tem feito gols aí nos últimos jogos, mas tem ido muito bem. Mais 2 desarmes para ele, 30 passes corretos de 33, 10 duelos disputados e 4 ganhos. Cara, então assim, é um jogador que tem se entregado muito, não à toa foi o segundo jogador com maior pontuação na partida. O Cruzeiro poderia ter ganhado esse jogo demais, se não fosse as boas defesas do Rossi, mas entregou tudo que tinha para entregar, e a gente espera que o Cruzeiro consiga. Acho que esse é o fator mais importante para o Cruzeiro mudar essa chave, a postura dos atletas dentro de campo, o lado físico que está muito melhor, o Leonardo Jardim fazendo um trabalho essencial para os jogadores entregarem. A gente viu isso aqui nas substituições, 43 segundo tempo o time foi mexer porque os jogadores estavam aguentando até este momento, e mesmo assim somente 3 alterações sendo feitas: Wanderson, Matheus Pereira e Caio Jorge, as 3 do ataque. Não precisar mexer do meio dos volantes para trás
é um fator muito importante porque você mantém a zaga. E você mexer na zaga, normalmente você gera um desequilíbrio que pode ser aproveitado aí pelo adversário. O Cruzeiro bate um adversário muito duro, tem o Muxuque Rona agora pela frente, depois o Sport na Ilha do Retiro. E a Copa do Brasil, Copa do Brasil não, Sul-Americana, acho que o Cruzeiro vai deixar de lado, vai focar mesmo no Brasileiro e na Copa do Brasil. Importante é que o Cruzeiro virou essa chave e vai vencendo jogos importantes e se mantendo no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Esperamos que assim se mantenha. Bom, é isso, pessoal. Trouxe aí alguns dados, algumas análises feitas aqui junto do SofaScore. Espero que tenham gostado do vídeo. Dê o like aí, compartilhe com os amigos, isso ajuda demais. E também lembrando sempre dos nossos patrocinadores, da NG Fox aqui no bairro Caiçara, da Pedribel lá no bairro Castelo. Você que vai mexer aí com sua obra, na casa da sogra, na casa do irmão, na sua casa, na casa da namorada, vai na Pedribel. Preço bom, gente de qualidade para te atender e você não passa raiva, beleza? Tamo junto, obrigado para quem acompanhou até aqui e até o próximo vídeo. Prometo não demorar tanto para gravar. Se for criticar, critica baixinho, beleza? Tamo junto, valeu rapaziada.